Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar desse debate, que é muito importante. Eu peço a você, companheiro, que não interprete o que eu vou falar como uma gozação, interprete como algo sério, que na verdade tende, pelos meus objetivos, corrigir a empáfia que pode tomar conta de todo diretor, de todo governante rubro-negro em face de uma possível elevação do nosso status quo como clube aqui no Brasil, na América do Sul e no mundo. Inclusive eu faço uso do vídeo do companheiro Fernando, lá do Insta Verde, mas dessa vez de uma maneira diferenciada. Vocês sabem muito bem que eu tenho como princípio básico nesse canal também resgatar aquele verdadeiro torcedor que fazia pilhérias benignas com os outros torcedores. Você sabe muito bem que eu tento resgatar aqueles princípios muito importantes de conduta, de rivalidade benigna que existia entre os clubes, aquela rivalidade extremamente saudável numa semana de clássico e encarnação diante de eliminações e títulos, enfim. Eu sempre gostei bastante disso e, na verdade, eu tenho o Fernando como um gestor de um canal lá do Palmeiras, porque o Palmeiras, de fato, é o nosso principal adversário aqui no Brasil, eu não diria rival, né? Porque até existe o Vasco, existe o Corinthians da parte deles, mas de fato o Flamengo e o Palmeiras vêm polarizando a maior parte das competições aqui do Brasil e disputando inclusive espaços na mídia, disputando espaços nas conversas que rubro-negros, palmeirenses, atleticanos, torcedores colorados, gremistas, ou seja, que o boleiro tem aqui no Brasil sobre realmente a grandeza conjuntural, sempre importante dizer isso, conjuntural desses dois times. Não muito tempo atrás o Palmeiras atravessava uma fase difícil, o Flamengo também, e eu acho que a forma como governantes conduziram esses clubes hoje os catapultaram a uma condição de relevo aqui no Brasil. Então, hoje eu não queria que você interpretasse, companheiro, o que eu vou pôr aqui como uma demonstração de grandeza do Flamengo pelas palavras do Fernando, e sim como um alerta para a gestão rubro-negra, para que, se por acaso chegar ao prumo, se mantenha lá com a mente no lugar apropriado e que não aconteça o que aconteceu em 2020. E eu vou aqui comentar pelas palavras dele. É o seguinte, ele gravou esse vídeo e, mais uma vez, eu achei muito bom, porque, para mim, ele genuinamente consegue levar o canal da melhor forma possível, não tem apenas arroubos em função do temperamento dele, tem muito conteúdo dele, eu já falei isso para vocês, é um cara bastante inteligente, que eu pediria até que vocês seguissem, independente da rivalidade do clube, ou seja, não é para ir lá só para poder sacaneá-lo quando o Palmeiras perde, não, é para ir lá para poder aprender também, porque o cara de fato é muito bom e faz um trabalho espetacular. Então olha só o que ele falou aqui. Os caras têm capacidade, através das suas próprias receitas, de montar time forte, e se eles realmente construírem a casa que não tem, eles vão sobrar aqui no Brasil. Vai ser... Bom, é o seguinte, ele se refere ao estádio, se refere ao momento econômico-financeiro que o Flamengo tem. De fato, meus amigos, eu sempre disse isso. Aquele movimento que foi iniciado por esse mesmo grupo, que teve o Bandeira de Melo como presidente no ano de 2013, quando venceu a eleição contra a Patrícia Amorim, de fato, nos pôs aqui nessa situação. Se esses caras não tivessem chegado no clube, eu tenho certeza absoluta que nós estaríamos amargando rebaixamentos, porque estávamos passando perto todo ano e a sorte não iria nos acompanhar. Então, de fato, o Flamengo de 2013 para cá, é óbvio que houve um hiato de 2013 para 2019, onde o Flamengo teve que sofrer muito, o torcedor rubro-negro teve que torcer muito, porque o Flamengo voltou a ser competitivo em 2016, mas realmente estava levando azar
ali, ou então por algumas decisões equivocadas, sempre no âmbito da comissão técnica. O Bandeira também corria nesses erros. Então, o Flamengo não conseguiu um título importante de 2013, ganhamos até a Copa do Brasil, até hoje eu não sei como, porque aquele jogo contra o Cruzeiro foi sensacional, mas tivemos ali que esperar amargamente o ano de 2014, 15, em 16 começou a melhorar, começamos a competir, em 17 chegamos a 2 finais, perdemos, em 2018 por uma escolha equivocada de treinador não ganhamos nada, e aí em 2019 já na gestão do Landim, que para mim é uma continuidade da gestão do Bandeira, porque todos eles faziam parte desse grupo e estiveram na primeira e segunda gestão do Bandeira. Então, a partir de 2019, o Flamengo começou realmente a aparecer, eu diria, vitoriosamente no cenário futebolístico. No entanto, meu amigo, é muito importante que você lembre o que aconteceu em 2020, quando o Mister saiu, e aí estávamos mergulhados numa pandemia, e você sabe muito bem, e aí nesse caso sim, que a soberba tomou conta, não do torcedor, porque para mim torcedor não é nunca soberbo quando fala do seu clube, mas da nossa direção. E eu reclamei muito disso no ano de 2020, muito. Ou seja, o Flamengo certamente desfocou, perdeu a concentração, imaginou que ganharia aquela hegemonia, quando todo mundo dizia que era verdade, porque o Flamengo estava com muito dinheiro e o Flamengo, teoricamente, junto com o Palmeiras, mas o Palmeiras numa condição mais baixa, até porque o Flamengo tinha vencido 2 campeonatos no ano anterior e o Palmeiras não havia conseguido conquistar títulos, então o Flamengo numa posição bem mais alta. Aquele ano terminou com a vitória do Palmeiras em 2 competições e o Flamengo que ganhou até hoje, não sei como, aquele campeonato brasileiro. E aí em 2021 nós tivemos um ano terrível também por mais escolhas de treinador e iniciamos o ano de 2022, meu amigo rubro-negro, numa situação de fato bem difícil, com outra escolha errática de treinador. Vamos lá ver o que o Fernando falou. Flamengo contra todo mundo tentando estragar o que o Flamengo está fazendo. De verdade mesmo. De verdade mesmo. Me irrita ter que falar isso, mas olhando essa nossa diretoria passiva, olhando as ações de marketing ridículas que faz esse clube igual o Palmeiras, que tem medo de receita, eu só consigo ver que o Flamengo, infelizmente, é o único time pronto no Brasil hoje para a próxima temporada. Se contratar mais, pelo amor de Deus, chega de contratar, Flamengo. Não contrate mais ninguém. Não contrate. Tá ótimo assim. Tá ótimo. Vamos gerar competição, né? Tá bom assim. Não precisa contratar mais ninguém. Pois é. E aí ele fala de contratações. O Fernando sabe sobre os movimentos de construção de estádio. Eu sempre disse que isso realmente seria avassalador para o Flamengo em torno de positividade. Eu não tenho nenhuma dúvida. Imagina o Flamengo com um estádio de mais de 100 mil. Imagina a alavancagem de receita. Muita gente tem aí como exemplo o Corinthians, que ficou devendo por causa do estádio, mas porque era mal administrado. O Flamengo não é mal administrado. O Flamengo tem recebido pela sua diretoria algumas críticas minhas, mas não em relação aos processos de gestão. Em relação às escolhas de treinador, a forma como o Marcos Braz e o Landim conduzem o departamento de futebol do Flamengo. Isso sim, mas em relação aos processos de gestão, não. Então ele naturalmente fala do estádio do Flamengo, que certamente vai incorporar uma grandeza ainda maior ao nosso clube. Ele fala da geração de receita, vai falar aí das perspectivas de conquista que o Flamengo tem da Copa do Brasil e da Libertadores, o que indubitavelmente fortaleceria ainda mais os nossos cofres. E aí você tenha como base o ano passado, quando o Flamengo não ganhou nada por erros do departamento de gestão e mesmo assim gerou mais de 1 bilhão de receitas, porque ninguém pode desprezar a imensa nação rubro-negra. Agora eu quero te dizer, em 2020 não era para ter conquistado um título apenas, por erros. Nós deixamos de participar até das competições, fomos eliminados na Copa do Brasil, eliminados na Libertadores, o Palmeiras acabou ganhando, e o ano passado, meus amigos, o ano passado também, por termos passado ali a maior parte do tempo com
um treinador que não deveria estar ali, que era o Rogério Ceni, que o Landim falou que era a cara do Flamengo e realmente não era, nós também deixamos de participar das conquistas mais importantes. E quando o Fernando fala de contratação, o Fernando está falando de contratação positiva e não de contratação via indicação de empresário, como aconteceu ano passado com o Belga, que acabou, e não era segundo volante, acabou entregando o ouro ali para o time do Palmeiras. Então, não é só ter dinheiro, é ter inteligência também. Vamos lá. Tá ótimo desse jeito. Os caras vão sobrar e o restante vai ter que correr atrás. Claro que na próxima temporada eu tenho um pouco de curiosidade para ver as SAFs, porque elas vão voltar e quem sabe gera uma competição. Mas é bem claro para mim que se principalmente esses caras ganharem essa Libertadores e essa Copa do Brasil, os caras vão vir com uma injeção de receita para 2023 que vai deixar infelizmente a gente muito puto. Por quê? Porque a nossa diretoria é medíocre nas ações de marketing que converte dinheiro. Até hoje não tem fan token. Até hoje não tem fan token. O Vasco na Série B lançando fan token porque precisa de receita e o bicampeão da Libertadores. Obrigada. Até problema, hein? Deixa seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo. É muito importante, companheiro, que você entenda o que ele falou. Ele reclama da gestão dele. Eu não quero aqui fazer nenhuma crítica ao Palmeiras nesse vídeo. Eu estou pegando esse exemplo aqui para poder mostrar para vocês como o torcedor anti-rubro-negro, aquele que não é Flamengo, ele enxerga o Flamengo nos dias de hoje e para o ano que vem. Mas os erros que o Flamengo cometeu na escolha de treinadores da comissão técnica, aquela viagem que ele faz lá para a Espanha e traz o Domi sem saber como o Domi jogava, depois no vestiário resolveu contratar o Rogério Ceni veio imediatamente, depois só sobrou o Renato, aí o ano passado ele viaja lá para Portugal, todo mundo achando que ele ia trazer o Mister, o Marcelo de Bota, acaba trazendo o Mequetrefe do Paulo Souza, a última opção, com uma base estatística para analisar, muito ruim, os números do Paulo Souza, muito ruins. Então, é aquilo que eu digo para vocês, não adianta nada. Quero fazer uma observação sobre o Palmeiras. Eu acho mesmo que o Palmeiras esse ano contratou, apesar de que provavelmente está se encaminhando aí para ser o campeão brasileiro, o Palmeiras contratou errado, o Fernando tem razão, eu apoio o Fernando nessa questão, no que ele pensa, contratou errado, de maneira também descuidada. Uma vez ele falou na minha live, nos comentários do chat, que o Palmeiras investiu mais de 120 milhões. Eu acho que o palmeirense entendeu que a Leila injetaria dinheiro nos cofres do Palmeiras, sendo presidente, estão sempre esperando jogadores excepcionais. Me parece que essa não é a ideologia da Leila. E isso acontece, meus amigos, pelo seguinte, porque ela é uma neófita no futebol e, obviamente, vai cometer alguns erros. Mas isso aí é apenas uma análise superficial. Mas o mais importante que ele disse aí é o seguinte, que os clubes vão ter que ir atrás do Flamengo, ou teriam que ir atrás do Flamengo. Isso já aconteceu, meus amigos, no ano de 2020, quando em 2019 nós fomos assim sensacionais e em 2020 o Flamengo era o alvo. Então o Marcos Braz resolveu achar que viajando rápido para a Espanha e trazendo o Domi, sem saber o que o Domi pensava no futebol, para poder lacrar mais uma vez aqui e implementar o guardiolismo aqui no Brasil. Ou seja, essa forma descuidada acabou fazendo com que o Flamengo perdesse essas oportunidades. Vamos lá. De verdade, fiz nesse tom para evitar que você me mande para aquele lugar. Por favor, deixe suas opiniões aqui de maneira sincera. E eu não fiz isso aqui para te deixar irritado. É só uma opinião. Comente o que você acha aqui embaixo. Tamo junto e vamos pegar esse brasileiro. Porque cá pra nós, velho, o que a diretoria tentou atrapalhar o Palmeiras, esse brasileiro ficou de bom tamanho se a gente ganhar. Ficou de ótimo tamanho para essa temporada. E principalmente para Leila, principalmente para Leila Pereira. Tamo junto. Comenta aqui embaixo, compartilha. É o seguinte, aí o que ele falou é uma coisa muito importante, porque quando alguém fala bem do outro clube, isso acaba irritando o próprio torcedor. Não tem que ser assim, porque ele está usando esse exemplo do Flamengo para poder ilustrar a contrariedade dele com relação ao que está acontecendo lá no Palmeiras. Então eu já fiz muito isso, e é muito importante que você tenha benchmarks.
Isso aí não é para ter encarnação, isso aí é para você pensar no conteúdo e pensar no seguinte: é óbvio que o Flamengo tem processos de gestão muito bem geridos, mas o futebol, especialmente o futebol, precisa tomar cuidados. Por exemplo, ganhando os títulos agora, vamos ter 2 jogos muito difíceis, contra o Corinthians, que está subindo de produção, e contra o Atlético do Paraná, porque nós sabemos bem como é difícil sempre ganhar o Atlético do Paraná. O próprio Palmeiras foi eliminado agora por esse time, nós fomos eliminados ano passado, enfim, então são os 2 jogos duríssimos. Mas você quer ver um exemplo? Está construindo estádio, gerou receita, o Flamengo conseguiu tudo aquilo que queria em termos de execução do seu planejamento estratégico. Chegou às 2 finais, o Flamengo prepara-se para ser, na pior das hipóteses, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, e isso está na meta lá. Se você der uma olhada lá na meta estratégica, está lá na meta. O Flamengo gerou muita receita, é o clube que, ontem eu mostrei um vídeo, o segundo que mais arrecada com bilheteria, tem muitos patrocínios, ou seja, o Flamengo, como o Fernando falou, conquista a sua receita de maneira orgânica, não depende de um patrocinador. Então o clube está muito bem gerido. Agora, se por exemplo agora o Dorival, imagine, por uma situação que nós não queremos nem pensar, mas somos obrigados. Se o Flamengo não ganha os títulos, vai demitir o Dorival? Aí demite o Dorival, traz quem? Outra invenção dessa do Marcos Braz, cai tudo por terra. Cai tudo por terra. Porque o time do Flamengo poderia até estar 1 ponto atrás do Palmeiras, poderia estar 1 ponto na frente no Campeonato Brasileiro, poderia estar empatado. Agora, 9 pontos, companheiro. Não. 9 pontos é demais para um time que gasta tanto como o Flamengo. Tenta entender o que eu estou te falando. É demais. Isso aconteceu por quê? Porque o Paulo Souza, nos primeiros 9 jogos, valendo 3 pontos cada um, que dá 27, perdeu 21. Perdeu 21. Então era para o Flamengo estar ali, ó, colado no Palmeiras. Era para estar disputando ali os 2 clubes pau a pau o campeonato. Mas não, o Flamengo está 9 pontos. Por quê? Por uma escolha errada de treinador. Então é o seguinte, não adianta contratar. Não adianta gerar tanta receita se você não tiver um planejamento adequado do futebol, se você não tiver alguém ali que tenha capacidade, companheiro, para poder pensar o jogo, para poder estruturar o time dentro de campo. Então, estou usando aqui o vídeo do Fernando, companheiro, para poder mostrar para vocês que o Flamengo é visto dessa forma, mas eu preciso lhes ressaltar aquilo que eu imagino sobre o descuidado que o Flamengo tem, mesmo sendo tão ilustrado como potencial portador da hegemonia, que é algo que não aconteceu em 2020, e eu disse para vocês que com aquele pensamento lá no início de 2020 nós não iríamos ter. E aconteceu, e você tem que me dar os créditos por isso. Crédito não se dá, meus amigos, apenas pelas informações, pelos furos, não. Crédito se dá também, eu não faço questão disso não, mas crédito se dá, companheiro, pelas análises que você faz. E eu fui o único youtuber na época que reclamei muito, quando o futebol estava paralisado, das ações do Flamengo. Eu reclamei muito, principalmente do Mister, quando contratou o Domi, e eu imediatamente, lá no canal Urubucã, falei, olha, isso aí foi descuidado. E aí todo mundo me criticava. Sabe por quê? Porque viviam numa lua de mel, meu amigo, com uma esposa que você não conhecia, que se mostrou amarga depois, a derrota. Então, saudações rubro-negra, meus amigos. Hoje não tem live. O vídeo até se estendeu, eu estou com a voz muito ruim, mais tarde eu devo pôr outro vídeo aqui no canal. Grande abraço, se inscreva aí, deixa o seu like, se inscreva no canal do Fernando, do Insta Verde. Tem conteúdo, não vai lá só para sacanear o cara, isso também vale, né? Você ir lá, brincar e tal, mas analise os conteúdos que o Fernando apresenta no canal que você vai gostar, e principalmente aí, meu amigo, baixe o OneFootball, o melhor aplicativo de análises, de estatística, de informações que o futebol pode te ofertar. Saudações rubro-negras, até mais tarde.